Oi, pessoal. É bastante comum nos grupos a gente ver discussões a esse respeito. Afinal, o que fazer com o nosso emocional? Muitas pessoas acreditam que o momento evolutivo agora é o momento da mente, então, portanto, tudo aquilo que não for mental acaba sendo ultrapassado, acaba sendo involutivo, acaba sendo prejudicial, né? E as pessoas elas ficam se questionando o que fazer a respeito disso. E é bastante interessante essa questão, porque vai se começar a falar de domínio emocional, como se o emocional fosse alguma coisa que precisa ser dominada, sabe? A nossa ideia de domínio é uma ideia muito errônea e acabam fazendo com o nosso emocional a mesma coisa que os jesuítas acabaram fazendo com os índios ou que os homens acabaram fazendo com as mulheres, né? A ideia do domínio do mental sobre o emocional acaba assim significando, né, que um deve prevalecer sobre o outro a partir da força, a partir da imposição. Isso acaba fazendo com que nos grupos espirituais surjam pessoas bastante frias, pessoas bastante é, é, psicopáticas, eu diria, até de certo modo, porque são incapazes de sentir empatia pelos outros, são incapazes de compreender as dificuldades dos outros, são incapazes de estender a mão para o outro no momento em que aquela pessoa precisa. Eles sempre vão encontrar uma desculpa. Não, isso daí faz parte do momento que ele tem que passar, isso faz parte da prova que ele tem que passar, e se a gente interferir nesse tipo de coisa, a gente vai estar assumindo o karma dessa pessoa, sabe? Todo tipo de bobagens desse tipo a gente acaba escutando é, dentro dessas questões, né? Servindo como explicativa ou justificativa para esse tipo de atitude, que no meu entender é uma atitude tão anti-humana, já que diante do altar de Deus está o altar da humanidade e a gente não chega a um sem antes servir ao outro, né? Ou seja, a gente não chega a Deus sem antes servir à humanidade. E para que a gente possa servir à humanidade, é necessário que haja empatia, é necessário que haja compaixão, é necessário que haja compreensão. E da maneira como as questões mentais, racionais, elas não são colocadas, parece que esse tipo de coisa acaba sendo algo extremamente prejudicial à nossa evolução. Aliás, as coisas são colocadas de um modo como se a evolução fosse uma competição a ser conquistado a todo custo, ou que a evolução humana ela ocorresse em etapas. Ó, agora é momento disso, terminou o momento disso, é momento daquilo, terminou o momento daquilo, é momento do outro, como se fossem assim degraus. Né? A humanidade ela tem que estar num patamar, tem que estar no outro, tem que estar no outro, e quem está num determinado patamar julga aquele que está no outro, que o antecede, né? Julgando-se superior a esse. É mais ou menos isso que acabou se criando. É mais ou menos isso que as religiões fazem, é mais ou menos isso que as pessoas fazem. Né? Todos acham que seu caminho é o certo e, de um certo modo, acabam vendo os outros caminhos como sendo inferiores ao seu ou inferiores a si. Isso faz parte da formação da nossa personalidade, faz parte daquele ego que a gente vem discutindo, que precisa ser trabalhado de certo modo, que acaba sendo um grande entrave para a nossa evolução. E vocês percebem que o simples fato de alimentar esse ego a partir dessas ideias do que é evolutivo e do que não é, porque agora é momento disso e não é momento daquilo, porque eu sei alguma coisa que você não sabe, continua mantendo a gente sempre preso nesse mesmo patamar, que é um patamar relacionado ao terceiro circuito neural e que, conforme a gente viu nos demais vídeos aqui do canal, está relacionado ao plano astral, está relacionado ao plano emocional. Já que esse é o plano, né, o plano onde se estrutura a nossa personalidade, que na verdade acaba sendo o grande entrave para que a gente possa evoluir e conquistar valores mais espirituais, né, em rumo à nossa evolução e à evolução humana.
É importante que a gente compreenda isso. Quando a gente vê um mapa astral, a gente, ou vários mapas astrais, como é o meu caso, né? A gente percebe que essa questão da evolução ela funciona de diversas maneiras, sabe? Existem pessoas que elas precisam participar de um colégio iniciático, existem pessoas que devem evitar colégios iniciáticos, existem pessoas que devem participar de grupos espíritas, ou seja, existem pessoas de todos os tipos, pessoas que devem fazer caridade. Existem pessoas que não têm compromisso com lugar algum e, no entanto, elas são a espiritualidade propriamente dita, porque elas são imbuídas de um caráter e de uma conexão cósmica maravilhosa. Em compensação, existem outras pessoas que se julgam espirituais e elas, na verdade, elas são mesquinhas, elas são manipuladoras, elas se julgam superiores aos demais. Né? Como a gente percebe, e a gente vem falando aqui no canal, existem várias experiências, existem vários modos de se viver essa questão chamada existência, e para cada uma dessas experiências, haverá uma maneira diferente de ver as coisas, e do modo mais diversificado possível. Por isso, né, não adianta a gente falar agora é o estágio disso, agora é o estágio daquilo, agora é o estágio do outro, né, tratando a humanidade como se fosse um bloco, quando na verdade isso não ocorre dessa maneira. Por isso a gente vê a questão dos circuitos neurais, onde as pessoas elas vão ter diferentes níveis evolutivos, e para cada nível de evolução vai haver a necessidade de um tipo de aprendizado, de um tipo de conhecimento, vai haver uma visão diferente de Deus, vai haver uma busca diferente em relação a essas mesmas questões. Isso não explica que ninguém esteja mais adiantado ou ninguém esteja mais atrasado. Isso implica que estão todos evoluindo, estão todos no caminho e que, né, na verdade, o que importa vai ser no final o processo evolutivo de toda a humanidade. Como a gente sempre vem dizendo aqui, não adianta as pessoas terem pressa na salvação da própria alma, né, e acabarem imaginando que elas vão chegar lá na frente para ficar fazendo o quê? Para ficar sendo adoradas como guias, instrutores, né? Quando na verdade a coisa não é nada disso. A gente percebe, ó, isso é pura personalidade, isso é puro astral, sabe? É o cultivo, né? Essa questão personalística. E a gente precisa ficar muito atento em relação a tudo isso. O emocional, ele é uma ferramenta maravilhosa e necessária para que a gente atinja o espiritual. É importante que a gente compreenda isso. É importante que a gente compreenda que a nossa capacidade de sentir, ela é uma ferramenta fundamental para quebrar os grilhões da mente concreta e nos transportar para as questões ligadas à mente abstrata. Né? A mente abstrata no sentido assim, a princípio no sentido mais de imaginação, né? E depois mais tarde essa mente abstrata ela já começa a ter conexão com a mente criativa e com a mente intuitiva e coisas desse tipo. A imaginação, né, seria o aspecto mais denso dessa questão emocional, né? E dessa questão da ligação com a mente abstrata, e que acaba tendo no emocional a sua grande ferramenta. Quando a gente faz os estudos ligados a vários planos, as questões mentais, as questões das criações e coisas desse tipo, a gente percebe o quanto é importante o uso da imaginação. Por exemplo, no exercício de yoga, imagine que você está boiando numa lagoa tranquila. Imagine que você está flutuando no ar. Imagine que seu corpo está afundando no colchão, né, e para obter o máximo de relaxamento. Vocês percebem que a imaginação ela acaba sendo algo muito importante. Mas a imaginação sem emoção ela não funciona. É extremamente necessário que a gente acrescente o fator emocional
a essa imaginação, para que o nosso cérebro ele possa se transportar para as dimensões, para os planos que esses exercícios se propõem. Isso vai ser muito importante. Quando a gente fala assim, o domínio do emocional, significa assim, saber como fazer uso do emocional. Significa trazer a emoção ou trabalhar a emoção da maneira adequada para que essa emoção ela possa ser útil aos nossos, aquilo que nós pretendemos. E para que a gente possa fazer isso é necessário conhecer. Não é possível a gente ter domínio de alguma coisa que a gente se nega a conhecer. A gente precisa compreender isso. Caso contrário, a gente vai criar um entrave que vai nos impedir de progredir, né, no nosso caminho evolutivo. A questão emocional ela foi muito mal interpretada durante toda a história. Né? Ela é associada a coisas negativas. Né? Por quê? Porque ela é feminina e nós fazemos parte de uma estrutura completamente patriarcal, masculina, onde tudo aquilo que é relacionado aos aspectos femininos é tratado como sendo fraqueza, é tratado como sendo inferior, quando na verdade não é. Quando na verdade nós sabemos que o feminino é aquele que constitui o elo verdadeiro para que nós consigamos conquistar o espiritual. E esse feminino que nós temos dentro de cada um de nós significa exatamente o nosso lado emocional, que para isso ele precisa ser compreendido, ele precisa ser vivido e ele precisa ser experimentado. Caso contrário, né, a emoção não é uma coisa que a gente simplesmente lê num livro, né, o que é isso, o que é aquilo, né? Eu acho engraçado essas coisas. Pronto, sinta amor pela humanidade, emane amor, né? Como você vai emanar amor se você nunca sentiu amor? Né? Isso com uma série de outros sentimentos, né? A raiva, né? Para eu, por exemplo, eu entrar em contato com a raiva, eu preciso sentir a raiva. Né? Para eu entrar em contato com o amor, eu preciso sentir o amor. Os artistas usam muito desse recurso, né? Quando eles precisam representar e entrar em contato com aquela emoção que aquele texto lhes determina, eles precisam buscar dentro de si referências que os faça verdadeiramente sentir raiva, os faça sentir compaixão. Caso contrário, eles não conseguem transmitir aquilo que eles precisam transmitir. Vocês compreendem que com nós acontece a mesma coisa, né? É preciso que a gente, esse exemplo do artista é interessante, porque o domínio da emoção, no meu modo de ver, é exatamente essa capacidade de compreender a importância de cada uma das emoções e a gente saber realmente o que essas emoções causam, o que elas são capazes de fazer com cada um de nós, sabe? Para que realmente a gente compreenda as nossas fraquezas. Eu lembro que num determinado momento da minha vida, em que ocorreu essa questão, né? Em que eu entrei em contato com as minhas fraquezas, com os meus medos, com as minhas raivas, com minhas aflições e etc., minhas inseguranças, né? E foi o momento mais maravilhoso da minha vida, ao mesmo tempo que acabou sendo o momento mais difícil. Por quê, né? Porque uma vez que eu passei a ter compreensão de mim mesmo nesse sentido, eu passei a ser muito mais compreensivo e muito mais tolerante com as outras pessoas, nesse sentido também, a ponto, né, de ser capaz de orientá-las ou compreendê-las, para que elas, de certa maneira, elas aprendam a lidar com isso, elas tenham capacidade de superar isso, e elas tenham condições de, a partir dessas experiências adquiridas através do emocional, começar a galgar os caminhos espirituais, os caminhos superiores, os caminhos que lhe tragam felicidade. Talvez essa pessoa ela não tenha necessidade desse caminho espiritual no sentido de religião ou de grupo,
mas na verdade todos têm a necessidade de uma compaixão, desculpe, né, a necessidade de uma conexão com uma coisa superior, né? E essa conexão com essa coisa superior, ela é adquirida principalmente a partir da compaixão e a partir da compreensão. Portanto, é bastante interessante que nós percebamos que todos aqueles que se propõem a um caminho espiritual precisam, de certo modo, aprender a entrar em contato com as suas questões emocionais, aprender a lidar com elas verdadeiramente. Né? E o sentido do Orfeu, que vai no inferno buscar Eurídice, né? E tantos outros mitos nesse sentido, né? Onde é necessário que haja um caminho de descida, um caminho de conscientização de tudo aquilo que precisa ser resgatado, para que a partir daí possa acontecer o caminho realmente da ascensão espiritual. Caso ao contrário, se a pessoa ela fica do lado de fora, né? Não, isso é involutivo, isso eu não vou fazer, eu vou ficar aqui controlando para não sentir isso, a mente é superior a tudo isso, etc. Tenho certeza, sabe? Essa pessoa ela vai acabar lá na frente vivendo uma espécie de explosão de uma represa, porque a emoção, a partir do momento que ela é represada ou que ela é reprimida, ela passa a ser uma coisa tremendamente prejudicial para o nosso caminho evolutivo. Ou seja, né, uma vez que a gente acredita que a questão da emoção foi um desequilíbrio, né, no meu entender necessário, que ocorreu por volta do terceiro sistema de evolução, aquela questão da queda dos anjos, aquela questão da criação do ego, que volto a dizer, né, as pessoas tratam isso como sendo uma coisa involutiva, mas na verdade foi um tremendo salto que acabou fazendo com que a humanidade tivesse realmente condições de evoluir, né? A partir do momento que a gente entende isso, a gente percebe que o resgate da emoção, o resgate do sentimento acaba sendo uma coisa essencial para que a gente possa evoluir, e não alguma coisa que deva ser deixado de lado, porque agora o momento é o momento de eu só me preocupar com as coisas da mente, e as coisas da emoção, elas acabam sendo consideradas involutivas. Tá, a gente fala, né? Existe emoção inferior, existe emoção superior, né? A questão é que a gente precisa resgatar as emoções inferiores, porque as emoções inferiores são as causas dos nossos sofrimentos, são as causas das nossas doenças, são as causas das nossas dores. E a gente percebe muito bem isso quando a gente vê na leitura de um mapa astral, né? Elas guardadinhas lá, elas enraizadas, elas representadas, né? Nos pontos críticos de conflitos, onde, né, basicamente, ou a grande maioria das vezes, estão lá os planetas retrógrados pedindo o quê? Né? A partir do momento que você deseja afeto, dê afeto ao outro. A partir do momento que você deseja compreensão, dê compreensão ao outro. A partir do momento que você deseja, sei lá, né, qualquer coisa assim que amor, né, dê amor ao outro. Mas eu só posso dar afeto, eu só posso dar carinho, eu só posso dar compreensão a partir do momento que eu tiver aquilo dentro de mim. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Vocês compreendem, né? Para a gente dar alguma coisa espiritual para alguém, a gente precisa desenvolver o espiritual, mas antes disso tem que desenvolver a compaixão, antes disso tem que desenvolver a compreensão das nossas emoções, o resgate das nossas emoções, sabe? Não é simplesmente a gente ficar dando leituras para as pessoas que a gente está colaborando para o desenvolvimento e para o progresso delas. Muito pelo contrário, sabe? Eu vejo de modo muito preocupante, volto a dizer, essas questões onde as pessoas elas se colocam acima das emoções e elas acabam agindo em função do conhecimento como sendo a única ferramenta capaz de nos salvar.
né? E o que eu acho interessante, né? Eles se denominam como as almas salvas, né? Sem esquecer que o termo alma se refere exatamente à nossa questão astral, à nossa questão emocional. E não há como a gente resgatar alguma coisa sem que a gente conheça, sem que a gente entre em contato, né? Portanto, volto a dizer, essa questão da gente ficar fugindo desses aspectos e ficar tratando como sendo inferiores é alguma coisa para a gente pensar, né? Muitas das pessoas eu acho interessante isso, né? Elas aparecem no canal ou nos canais falando assim, dos planos astrais, dos níveis astrais, né? E aí elas falam assim, mas não faça isso, que isso é involutivo. Eu acho muito interessante isso, sabe? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tenho acesso a isso, mas você não pode ter, né? Eu sei isso, experimentei isso, mas você não pode. Percebam, a gente tem que ter muito cuidado. Isso tudo acaba virando culto ao ego, né? Volto a dizer, o ego ligado ao terceiro aspecto, e esse ego, né? Esse ego espiritual, entre aspas, né? Ele acaba, é, na verdade, sendo um ego inferior, assim, um pouquinho mais elaborado, com uma outra veste, mas acaba, na verdade, representando sempre aquele mesmo aspecto emocional que não foi trabalhado, né? Aquele ditadorzinho que existe dentro de todos nós, né? Aquele serzinho, aquela criança birrenta, como eu costumo dizer, né? E que precisa, na verdade, ela precisa ser compreendida e precisa ser resgatada. E só a emoção é capaz de fazer isso. É só através da emoção que a gente resgata a emoção. É só através da emoção que a gente consegue entrar em contato com aquilo que existe de mais inconsciente, de mais profundo dentro de cada um de nós, para que uma vez compreendido isso, a gente aprenda aos poucos a fazer uso desse nosso corpo emocional, que é extremamente necessário, como eu já disse, né, para que através dele a gente possa atingir a imaginação, a criação, e a partir daí, então, entrar em contato com a mente abstrata e começar a decifrar os arquétipos, os símbolos, sabe? Isso tudo a gente só consegue decifrar a partir da emoção, né? Da chamada supra-emoção. Mas essa supra-emoção, ela representa o quê? Ela representa a emoção trabalhada, a emoção burilada, tá? E não é, volto a dizer, não é com a mente que eu trabalho a emoção. Eu vou usar a mente como recurso, né? Mas eu preciso descer até o plano da emoção, levar a mente para lá, e a partir do momento em que eu levo a mente para o plano da emoção, eu resgato, né? Mas eu não vou resgatar essa mente como essa emoção, como aquela pessoa que vai lá, pega um cachorro e amarra numa coleira e traz ele arrastando para onde quer, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente, muitas vezes, a gente acaba não tratando a nossa emoção dessa maneira. A gente acaba não repetindo esses padrões dominadores que existem no mundo aí fora, onde a humanidade acaba sendo dividida, né, entre aqueles que são os heróis, né, aqueles que detêm o poder, e os subjugados. E a gente acaba tratando o mental como sendo poder e o emocional como sendo subjugado, ou como sendo inferior, quando na verdade ele é a nossa grande chave que vai abrir os portais para a mente abstrata. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para meditação. Estou muito feliz em ver que o canal já está beirando os 2.000 inscritos. Só tenho a agradecer a vocês. Até mais então e tchau.